Que diferente, né? Bom dia, meus irmãos. A paz e a maravilhosa graça de Deus esteja com todos aqui nessa manhã. Gostaria também de dar um bom dia àqueles que nos acompanham por meio do nosso canal via internet. E o tema que eu gostaria que a gente pudesse analisar hoje é adoção. Adoção tem sido falado muito hoje na igreja moderna de uma maneira usada muitas vezes até pelo maligno para dar um conceito errado sobre a palavra de Deus. E o texto que eu gostaria que nós pudéssemos ler e meditar e que o Espírito Santo possa trazer aquilo que for de bom da palavra de Deus aos nossos corações, está em Romanos 8, no versículo 17. Vamos lá? Quem encontrou, fala glória a Deus. Quem não encontrou, fala misericórdia. Vamos lá. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Senhor meu Deus, que essa palavra, Senhor, possa tocar nos nossos corações, ela possa encontrar terreno fértil, aonde ela possa frutificar e crescer e dar 30, 60 e 100 por um. É o que pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu disse, muitos têm tido uma ideia errada sobre a questão a respeito da filiação de Deus. E isso tem levado a um entendimento que não condiz com as Escrituras e com a palavra. A ideia de herança, ela tem destinado aos filhos de Deus, ela tem trago um ensino completamente errado nos dias de hoje. Aonde você, por ser considerado filho, você tem acesso a todas as bênçãos possíveis de prosperidade. É uma ideia errada, difundida principalmente pela teologia da prosperidade e o relativismo religioso de hoje. Eu gostaria que a gente pudesse observar o conceito bíblico em relação à herança e à filiação que nós temos agora com Deus. Nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Senhor e Salvador, é nessa ordem, Senhor e Salvador. Nós que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, vamos também participar de muitas aflições no meio terreno, porque ainda estamos nesse mundo. Paulo vai dizer que não oro para que os tirem do mundo, mas que os guardem nesse mundo. Eu gostaria que a gente pudesse analisar alguns conceitos bíblicos, algumas passagens bíblicas, para que pudéssemos ter essa informação e o Espírito Santo possa tratar de maneira personalizada dentro do nosso coração. Romanos 15,4 diz que tudo que foi escrito para nosso ensino, ele foi escrito. Então, nada mais dentro da palavra de Deus que usarmos conceitos bíblicos para que o Espírito Santo possa nos dar esse entendimento. Eu gostaria que a gente pudesse analisar o primeiro ponto desse versículo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Essa questão da herança, ela é bem antiga ainda na palavra de Deus. Ela vem desde Gênesis, aonde Deus, quando cria todas as criaturas, ele diz que cada um se multiplique segundo a sua espécie. E a gente poderia observar isso principalmente se você quiser anotar, eu não vou pedir para a gente poder abrir nesse momento. Gênesis 5:1, ele vem falando exatamente isso. Quando Deus cria Adão,
ele cria Adão para ser o primeiro de sua espécie. Só que a partir do momento quando o pecado entra no paraíso, através da desobediência de Adão, Adão passa a reproduzir criaturas, agora não somos mais filhos, criaturas pecaminosas. Lucas 3, capítulo 3 de Lucas, eu gostaria que os irmãos abrissem com a gente, para a gente poder ver essa genealogia observada no capítulo 3 de Lucas. Lucas 3, a partir do versículo 23. Lucas 3, a partir do versículo 23, não vou falar sobre a genealogia toda, né? Alguns irmãos até pulam na hora de estudar a Bíblia, a genealogia e as medições do templo, fica muito cansativo às vezes, principalmente quem entende de matemática, vou ficar lendo as medições do templo, daquela puladinha, mas é interessante essa questão da genealogia, para quem já passou despercebido. Aqui no versículo 23 diz, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Agora dá um salto lá no finalzinho. Aí ele vem falando, filho de quem, filho de quem, filho de quem, até chegar. Filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão, ele foi criado para ser o primeiro de uma raça, o filho de Deus. Mas quando o pecado entra no Éden através de Adão, através de sua desobediência, ele perde essa filiação. E não passamos a ser mais filhos de Deus, passamos a ser criaturas de Deus. Alguns erroneamente dizem, todo mundo é filho de Deus? Não, nem todo mundo é filho de Deus. Antes de entregarmos a vida para Cristo, somos criaturas de Deus. E aqui vem especificando muito bem, Adão, filho de Deus. E podemos ver nessa genealogia que a filiação tinha Adão como filho. Mas quando o primeiro homem cai, ele perde essa filiação. 1 Coríntios 15, 45. Vamos dar uma olhadinha o que diz a palavra de Deus em Coríntios 15, 45. Como eu disse, Adão ele foi criado para ser o primeiro de uma raça. Coríntios 15, 45. Assim está escrito, o primeiro Adão, tornou-se um ser vivente, Cristo. Agora ele vai falar sobre Cristo. O último Adão, espírito vivificante. Mas não foi espiritual que veio primeiro. Lembrando que Adão, ele foi criado do barro, né? Essa figura de Adão ser criado do barro, depois Deus vem, sopra o seu espírito nele, ele veio de forma natural. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. Adão ele foi criado para ser o precursor de uma raça. Numa linha de montagem, ele veio para ser um molde. E a partir do momento em que o pecado entra, Adão ele começa a replicar criaturas pecaminosas. E Deus de antemão, ele levanta Cristo. A Bíblia vem falando que antes mesmo de Deus criar tudo, a cruz de Cristo já estava profetizada, já estava sendo encaminhada, já estava sendo pensada por Deus. A teologia vai dizer que antes mesmo de Deus dizer que haja luz, ele disse que haja cruz. Então antes mesmo
de tudo, Deus encaminha Cristo para reproduzir cidadãos conforme a imagem e semelhança de Deus. Replicar o Espírito de Deus em nossos corações. Tanto é que assim que Cristo morre, os cristãos começam a crescer em volume naquela região da Galileia, e o Império Romano o tempo todo massacrando e tentando acabar, sufocar a religião cristã, religião de Cristo. Eles eram chamados de Cristos, ou pequenos cristos, porque eles reproduziam a imagem de Cristo na terra. E Cristo é levantado para que pudéssemos reproduzir a sua imagem, nos tornando de novo filhos de Deus. E a perseguição era tanta, principalmente na época de Nero, assim que ele queima Roma, que faltou madeira para crucificar tantos cristãos, para sufocar aquela religião que se iniciava. Isso na década de 60 depois de Cristo. Então, nós passamos a reproduzir a imagem de Adão, e assim que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos agora, e olha a questão da responsabilidade que nós temos, passamos agora a reproduzir a imagem de Cristo para o mundo. Um grande teólogo disse uma vez que de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia e as outras 99 vão ler esse que leu a Bíblia. É uma responsabilidade muito grande nós, para o mundo, o que estamos lendo e que nós temos colocado em prática. Precisamos reproduzir mais e mais a imagem do caráter perfeito de Jesus Cristo nessa terra, fazendo com que nos tornemos mesmo a imagem dos filhos de Deus. A questão é que tínhamos uma promessa desde o livro de Gênesis. Quando Deus chega para Abraão, ele dá uma promessa aonde toda a sua descendência seria frutífera. Eu gostaria que a gente pudesse abrir livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do capítulo 13, vamos ler alguns textos do livro de Gênesis. Como eu disse antes, Adão ele foi levantado para ser o percussor de uma raça. E no livro de Coríntios, 1 Coríntios, a gente observou no capítulo 15 que, assim como foi Adão da terra, agora vamos reproduzir um cidadão celestial que é Cristo. E aqui começa essa anunciação de Deus a Abraão através dos seus descendentes. Capítulo 13 de Gênesis, a partir do versículo 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, terreno. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Aqui Deus está destinando a Abraão o seguinte: Abraão, eu vou torná-lo tão descendente, tão próspero, quanto o pó dessa terra. É interessante que muitas vezes a gente olha para esse texto e acredita que o pó da terra, nós vemos um caráter de quantidade, mas não é bem isso. E a gente vai poder observar isso no próximo capítulo.
Capítulo 15 agora. Falamos sobre o pó da terra. Vamos para o capítulo 15 agora. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E assim prosseguiu: assim será a sua descendência. Primeiro Deus fala para Abraão: Abraão, a sua descendência será como o pó da terra. Se você pode contar, vai ser como o pó da terra. E agora Deus também está dizendo para Abraão: Abraão, olhe para o céu, se você conseguir contar as estrelas, ela vai ser tão numerosa quanto a descendência que você vai. São dois conceitos de quantidade muito grande. Primeiro o pó da terra e outro as estrelas. Mas será que é isso mesmo? Será que é só uma questão de quantidade? Pelo que vimos no livro de Coríntios, 1 Coríntios, é só uma questão de quantidade? Ou Deus aqui está anunciando a Abraão que terá uma descendência em relação ao conceito natural. Mas eu vou levantar um homem, também chamado de último Adão, para que haja uma descendência espiritual nelas. Não é simplesmente um conceito de quantidade, mas é uma anunciação da vinda de Cristo para nos redimir dessa queda de Adão. Abra agora Gênesis 22, que também fala sobre essa questão de filiação e de herança. 22, 17. Esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos. Quando Cristo, logo depois do deserto, quando Cristo, o ministério de Jesus Cristo, ele é especificado nisso. Ele fazia o bem e desfazia as obras do inimigo. Ele desfazia as obras do maligno. E quando conhecemos Cristo, temos Ele como Senhor e nosso Senhor de nossas vidas, passamos a replicar de novo a sua imagem, o seu caráter, e é uma responsabilidade nossa fazer o bem e ir desfazendo as obras do maligno. Quantas pessoas muitas vezes estão nas trevas, elas não têm o entendimento correto da palavra de Deus, e elas é necessário para elas, nós falarmos do Evangelho de Cristo para elas. É uma responsabilidade nossa. É um conceito desde o início na Bíblia, aonde ela apontava para Jesus Cristo. E aqui mostra mais uma vez, aonde nós pensamos que é simplesmente uma questão de quantidade, mas ela aqui mostra que são dois tipos e aspectos diferentes. A areia em relação ao terreno e as estrelas do céu em relação a cidadãos celestiais. Abre comigo, Romanos 9, que a gente vai poder observar isso com um pouquinho mais de detalhe. Nós vimos que Deus vem anunciando a Abraão: Abraão, sua descendência será como o pó da terra, e a sua descendência também será como as estrelas do céu. E aqui, versículo 7 do capítulo 9 diz: nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência foi criada e considerada. Noutras palavras,
não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Deus ele vai e mostra a Abraão: Abraão, você vai ter uma descendência da terra, terrena, e você também vai ter uma descendência, vai levantar uma descendência de caráter espiritual, aonde ela vai reproduzir a imagem de um varão perfeito que é Jesus Cristo. E é essa a nossa responsabilidade, como eu disse, é reproduzir. Se somos filhos, devemos reproduzir a imagem do Filho. Jesus ele é muito forte em relação a essas palavras, quando ele fala sobre os lavradores maus. Ele mostra claramente que foi dado um reino, um terreno, para um certo grupo de lavradores. Ele vai e fala: esse terreno é o reino de Deus. Quem deu esse terreno, quem deu essa vinha, foi Deus. E a responsabilidade de cultivar esse terreno, de lavrar aquela terra, foi do povo de Deus. Então, no momento de dar os frutos, de ser recolhido os frutos, o que acontece? Deus manda os seus empregados recolherem os frutos. Profetizado aqui por Cristo, falado aqui por Cristo, os seus santos e profetas do Antigo Testamento. Só que à medida que eles vinham recolher os frutos do povo de Deus, o povo matava esses profetas. Há a história bíblica, que Flávio Joséfo ele fala muito sobre isso, e sobre a história de como foi o martírio de vários profetas do Antigo Testamento. Inclusive Isaías, diz a história, a tradição, que Isaías foi partido ao meio, de tão cruel que foi o tratamento dos profetas de verdade, os profetas de Deus, pelo povo de Deus. Só que Cristo também nesse momento, na vinha, na parábola dos lavradores maus, ele também fala sobre, ele está profetizando a sua própria morte. Que em um dado momento, o dono da vinha, ele iria mandar o seu filho, esse filho seria carregado para fora da vinha, e esses homens matariam o filho do dono da vinha. Ele profetiza a sua própria morte. E então, o dono da vinha tira a vinha da mão desses grupos de lavradores e entrega a vinha para um novo grupo, aonde esse grupo vai entregar os frutos. Mesmo que alguns caiam no meio do caminho, esse novo grupo, ele iria entregar os frutos. Cristo ali estava profetizando e abrindo passagem para a igreja dos gentios, nós. E é uma responsabilidade, como filhos de Deus, entregarmos os frutos. Foi profetizado por Cristo. Então, já com Cristo, essa filiação ela foi restituída. Se antes éramos criaturas, agora, através de um sacrifício, de um cordeiro, sem mácula, sem defeito nenhum, nós podemos agora ser chamados de filhos de Deus. A filiação foi restituída. Abre comigo, Mateus 1, versículo 16, mais uma genealogia, que a gente vai olhar aí e sustentar essa filiação que havíamos perdido e agora retomamos através do sacrifício de Cristo. Aqui vem falando sobre a genealogia de Jesus, no capítulo 1, e o versículo 16, olha aí. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.
José não era o pai biológico de Cristo, mas era o pai legal. Retomando de novo essa filiação, passamos, através de Cristo, sermos adotados por Deus. Onde esse mesmo Deus não se limitou a ser igual a Deus, mas ele se esvazia e anda sobre a terra, ele se tornou a semelhança de homens, foi considerado um cordeiro sem defeitos, o mesmo cordeiro lá da Páscoa dos hebreus, lá no Egito, aonde ele foi mostrado que não tinha defeitos, entrou naquele arraial. Cristo também, ele entra em Jerusalém, depois ele é mostrado com Pôncio Pilatos que ele não tem defeito, ele vai e espelha o seu sangue. Agora não temos mais a lei sobre nós, mas temos agora uma filiação em Deus, através do sacrifício de Jesus. Nós retomamos de novo essa filiação. Voltamos de novo, Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir agora do versículo 46. Olhamos o versículo 45, agora a gente vai no versículo 46 em diante. O 46 nós vimos, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. 47 agora. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, o homem celestial. E assim como tivemos durante toda a nossa vida antes de conhecer a Cristo, trazendo a imagem do homem terreno, teremos agora também que trazer a imagem do homem celestial. Sermos esses Cristos, ou pequeno Cristo, aonde a gente reproduz, através da ação do Espírito Santo, a imagem do varão perfeito dentro de nós. Então a ideia errada, aonde a igreja moderna aqui no Brasil, ela está levando essa questão da adoção de filiação, aonde o seu pai, ele é o seu pai e não você é servo dele, que você vai ter só bênção e prosperidade. Não é isso. A palavra de Deus diz que o pai, ele vai disciplinar aquele filho que ama. Isso não condiz com a palavra de Deus, quando alguém se levanta e diz, eu vou ter só coisas boas na minha vida, porque Cristo levou o resto no madeiro. É uma palavra usada o tempo todo pelo mal, principalmente para poder encher a igreja, para poder sustentar a gordura de falsos líderes religiosos. Isso não é o que condiz a palavra de Deus. Nós somos filhos, sim, mas temos a responsabilidade, sim, de levar o evangelho por toda parte. Reproduzir esse caráter de Cristo. Passamos agora a sermos co-herdeiros através de uma adoção feita através do sangue de um cordeiro sem defeitos no madeiro. E a gente vai agora ver essa questão da adoção de co-herdeiros. O segundo ponto, no livro de Romanos, capítulo 8, que nós estávamos observando, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós antes éramos filhos da ira. Efésios 2, capítulo 2, do 1 ao 5, ele vai especificar muito bem isso. Nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. E só um sacrifício perfeito de um cordeiro sem defeito pôde saciar essa ira de Deus.
Abra comigo Efésios 2, versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Você entregou a vida para o Senhor, Salvador Jesus Cristo. O Espírito de Deus passa a habitar nele, dentro de você. Você é selado. E aquele Espírito começa a transformar o seu espírito num cidadão do céu, celeste. Começa a reproduzir a imagem do Senhor Jesus dentro de você. É interessante que a igreja primitiva, ela avançava e ela pregava, e quanto mais morriam, mais eles pregavam e mais o evangelho crescia. Fanini, um pastor batista, ele questionado uma vez sobre a perseguição e o avanço do evangelho, foi questionado sobre o seguinte: deve haver uma perseguição no Brasil para se pregar o evangelho. Então Fanini respondeu: prega o evangelho e a perseguição virá. Bem-aventurado todos aqueles que passam, que sofrem a perseguição através da minha palavra. Essas palavras de Cristo. Se você vai pregar o evangelho, se você vai pregar a verdade, é natural que o reino das trevas se manifeste e haja perseguição. Eu fico muitas vezes vendo alguns irmãos, alguns crentes falando: meu Deus, está vindo a perseguição, está vindo perseguição. Gente, se há uma perseguição por causa da palavra, é porque ela está sendo pregada. E quanto mais ela for pregada, mais perseguição virá. E quanto mais perseguição virá, mais ela vai ser pregada. E se houver as pessoas que se desviam desse caminho na hora da perseguição, a peneira está sendo feita. É com aquelas pessoas ali que darão a sua vida pregando a palavra, esses serão os filhos de Deus. Como diz a palavra aqui, esses serão os filhos de Deus, não os filhos da terra, não a descendência terrena de Abraão, mas a descendência celestial. Wayne Grudem diz que a adoção é um ato de Deus para nos receber na sua família. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, a sua teologia, o que sabemos sobre a nova aliança, o que nós sabemos foi escrito por Paulo, ele pega a sua realidade, o seu contexto, o que ele tinha, e apresenta para aquelas pessoas que estão escutando a sua teologia, escutando a palavra de Deus. E aqui não é diferente no capítulo 8, a partir desses versículos que podemos observar. O apóstolo Paulo, ele usa isso nesses versículos, aonde que
de acordo com o costume romano, um chefe de família, ele poderia muito bem pegar um garoto escravo e adotar ele como membro de sua família. Lembrando que boa parte da escravidão na época dos romanos era feita por meio das guerras, de lutas, presos em batalha, e também, muitas vezes, por questões financeiras. E a partir desse momento, aonde esse chefe de uma família romana pegava esse garoto para adoção, a dívida que esse garoto tinha como escravo, ela era paga. Nós éramos escravos, reproduzíamos a imagem adâmica da queda, e com a nota paga através do sangue de Cristo, nós somos aceitos como co-herdeiros no reino de Deus, na família de Deus. Deus nos adotou e nós nos tornamos filhos. Ele cancela toda a dívida da época em que nós não tínhamos a ideia de que éramos pecadores, que nós trazíamos essa herança pecaminosa. Ele cancela. Mas então, Wagner, o crente não peca porque agora tem Cristo como sua vida, Senhor e Salvador da sua vida, ele não peca? Muito pelo contrário, o crente peca. Mas assim como o apóstolo João fala, se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai agora, para nos tirar de toda a injustiça. Ah, Wagner, mas será que o apóstolo João está falando isso para um crente ou não crente? Ele diz, se confessarmos, ele está se colocando no lugar. Se a gente tiver alguma dúvida de pelo menos o apóstolo João era crente, não vai sobrar mais ninguém. Afinal, era o discípulo mais amado, aqueles que estavam ao lado de Cristo. Aquele que nas suas parábolas, nos seus textos fala, filhinhos, com todo amor, com toda cordialidade. Se a gente não tiver essa noção de que o apóstolo João era crente, não vai sobrar mais ninguém. Então o crente peca, mas agora temos um acesso junto ao Pai, aonde se pedirmos o arrependimento junto a Cristo, Ele vai nos purificar de toda essa injustiça que nós cometemos. O livro de Tiago, interessante que Lutero, quando faz a reforma, ele fica uma crise muito grande com o livro de Tiago, e o livro de Tiago fala exatamente isso. Gente, a gente precisa entender que agora nós temos um advogado junto ao Pai. Nós agora não somos filhos da ira, mas agora nós somos cidadãos redimidos, aonde se confessarmos os nossos pecados ao Pai, Ele vai nos purificar dessa injustiça. E nós temos que ter esse conceito de que agora nós somos adotados, nós somos co-herdeiros com Cristo. Na parábola do filho pródigo, está lá em Lucas 15, o filho, depois que volta para a casa do pai, há situações em que mostra como que nós somos agora aceitos na família de Deus. O livro de Isaías fala que, se mesmo que nossos pecados sejam como escarlate e carmesim, Ele nos trará brancos de novo como a neve. Fala de uma justificação que vem do alto. E assim também seremos brancos como a lã. Fala de uma santificação que vem de dentro para fora. Quando o filho pródigo chega de novo na casa do pai, ele manda trocar essas vestes daquele filho e coloca vestes novas no filho que estava perdido. E assim aconteceu com nós, quando entregamos a nossa vida
a Cristo como Senhor e Salvador dela. Nossos pecados eram como trapos de imundície perante Deus. E através do sacrifício de Deus, Ele nos dá vestes novas. Somos aceitos em sua família. E o interessante é que Ele também dá, o Pai, Ele dá um anel àquele filho. Esse anel é um anel de autoridade. Quando José estava no Egito, preso na cadeia, e ele é levantado como um governador do Egito, o faraó dá um anel para José. O que significa esse anel? Aquele anel é uma marca, é um selo. Tudo que for de autoridade, todo documento de autoridade que José fosse expelir, ele vinha com a cera, pingava a cera naquele documento, e com o anel, a marca, ele marcava e aquele documento se tornava oficial. Agora nós temos um anel de autoridade, aonde nós vamos levar o ID a todas as pessoas dessa terra, e falamos sobre Cristo, sobre todas as pessoas nessa terra, e levamos a palavra de Deus a outras pessoas. Essa é a questão da autoridade. Vemos muita gente falando sobre autoridade, sobre demônio, sobre expulsar demônio. Gente, Cristo, Ele coloca isso como um assunto secundário em sua teologia, sobre sua explicação, sobre o seu evangelho. Em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos o milagre. Mas vocês não me reproduziram nessa terra, afaste de mim. Vocês não me deixaram ser reproduzidos nessa terra, nas palavras de Cristo. Então temos um ensino errado, entrando na cabeça de muita gente, e muita gente achando que, através de uma vida de pecado, uma vida sem comunhão com Deus, a vida fora da igreja, muitas vezes até os desigrejados agora, que acham que a vida fora da igreja, eu não consigo entender o contexto e viver dentro daquele modelo. Meu amigo, Cristo vai voltar para trazer a sua igreja, a sua noiva. A boda vai ser com a igreja, não vai ser com o desigrejado. Eu fico impressionado com o ensino errado que muitas vezes as pessoas estão entrando na cabeça e não se voltam para a palavra. Outro ponto interessante que o pai, ele dá àquele filho que está voltando para dentro da casa dele, é as sandálias. Escravo nessa época, ele andava descalço. E a partir do momento em que somos recebidos de novo na família de Deus, aonde o sangue de Cristo nos lava e nos redime de todo o pecado da ignorância, nós passamos a deixar de sermos escravos e somos calçados com a sandália do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6. Passamos agora a andar reproduzindo o caráter de Cristo. E outra coisa que aquele pai faz para aquele filho é dar um banquete. Como é bom, e agora nessa época de fim de ano, muitas pessoas fizeram e outras até deixaram de fazer por causa dessa questão de pandemia, é você reunir com a sua família e almoçar e conversar, estar reunido com aqueles que são seus. E o pai faz isso. Ele nos adota para pertencermos de novo à família. Aquilo que foi perdido lá no Éden com a queda de Adão, nós voltamos a ter de novo com o sacrifício de Cristo. E passamos a pertencer de novo ao reino, à família de Deus. Mas como eu falei, a gente não deve se enganar. O pai vai disciplinar, sim, os filhos que ama. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia hoje, a igreja moderna tem uma ideia hoje de um pai, do amor de Deus, conforme ao amor da atualidade.
Se você vê todas as privações que Deus dá ao seu povo no Antigo Testamento, ela tem um fundo para que aquele povo pudesse sobreviver, e eles não entendiam isso. Então vemos um amor diluído, um amor maltrapilho da atualidade, e nós queremos ler a Bíblia, a imagem desse amor, e não é assim. O pai vai disciplinar, se for preciso disciplinar, mas porque ele ama, e porque agora nós somos filhos. Gálatas 4:1, e eu já vou finalizando. Abra comigo Gálatas 4, versículo 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O interessante, quando recebemos Cristo como Senhor e nosso Salvador de nossas vidas, passamos a ser habitação do Espírito Santo, passamos a desenvolver o caráter de Cristo a cada dia, a partir da santificação, e vamos nos tornando a imagem do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Nossa santificação, ela não está completa. Há ainda um processo, onde o Espírito Santo nos pega e coloca numa forma. Essa forma que o Espírito Santo nos coloca, ela é Jesus Cristo. Só que a gente não cabe na forma. E o que não cabe, o Espírito Santo vai ter que cortar. Ali vai ser cortado a nossa maledicência, pecados dos mais variados. Às vezes algum irmão falou alguma coisa que você não gostou e você vai e fica de cara com ele, fica de cara feia. Às vezes fala até mal do outro irmão para outra pessoa, e aquela outra pessoa passa, como não conhece a realidade da conversa, passa até uma raiva do terceiro, e aquilo vai virando uma bola de neve. Cristo fala sobre um jugo. Se você vai abandonar o jugo do pecado, você vai entrar num jugo junto com ele, aonde o seu pescoço, o jugo é a canga. Para quem não conhece carro de boi, é a canga. E os dois animais da canga, do carro de boi, eles deveriam ser iguais. Não dá para você poder pegar um boi e, por exemplo, um jumento, que não ia dar certo. Então, você pega um animal praticamente do mesmo porte, e muitas vezes mais novo, ele vai começar a aprender aonde o boi líder vai passar. E a mesma coisa conosco. Jesus fala, coloque o seu pescoço no jugo, na canga, e você vai aprender de mim, que sou manso, e você vai entender que o meu fardo, ao contrário do fardo do mundo, ele é suave e leve, porque eu vou te ajudar a carregar. Você vai me ter, você vai ser o meu servo, e eu vou ser o Senhor da sua vida, nessa ordem. A gente lemos agora no livro de Gálatas, falando que o garoto, mesmo novo, mesmo sendo herdeiro de tudo, por ele ser novo ainda, ele nada difere do escravo. Há um processo a ser concluído ainda, que só vai ter sua conclusão na volta de Cristo, aonde nós teremos uma santificação completa, através da nossa alma e também através do nosso corpo. Estamos em um processo de santificação. Esse processo, muitas vezes nós vamos errar, mas temos alguém ali, junto à canga, que vai nos ajudar a carregar esse fardo, vai nos ajudar a carregar o peso da vida. É nisso que nós temos que entender. Não é uma mensagem diluída da atualidade, aonde que o seu pai, ele vai te dar tudo, o seu pai, você vai ser uma pessoa próspera. Gente,
Bem-aventurado todos aqueles que passam por diversas, não uma só, mas diversas provações, porque depois de provado receberá a coroa da vida daqueles que amam a Deus. Está na Bíblia. O apóstolo Pedro vai falar que o ouro, ele tem que ir para o fogo, para depois de ser provado no fogo, ele dá o ouro melhor, mais puro, e a nossa fé, ela precisa muitas vezes ir para o fogo. Precisa muitas vezes ter essa ação do fogo, muitas vezes precisa ter aflições para que nós demos uma fé melhor. Apóstolo Pedro tem um diálogo com Cristo, aonde muitos crentes, eles não gostariam de ter. Muita gente se lembra do apóstolo Pedro, quando ele nega Jesus por 3 vezes. Mas o texto não termina ali. Cristo vira para Pedro e diz: Pedro, a sua Bíblia pode estar assim, Simão, Simão. Pedrão, Satanás reclamou a sua alma para ser peneirada como se peneira um trigo. Vai me dizer, se você quisesse ter uma conversa com Cristo, você gostaria de ter uma conversa dessa? Satanás está pedindo sua alma para poder ser batida como se bate um trigo. Às vezes eu fico imaginando Pedro meio ansioso. Você não ia deixar fazer um negócio desse, né, Jesus? Jesus vira para ele e fala: mas eu estou orando para que a sua fé não acabe no final. Você vai passar por essa prova, Pedro, e você vai ser uma pessoa melhor. Você vai se converter. Você vai se fortalecer. E quando você se fortalecer, fortalece seus irmãos também. E a gente tem que entender isso. As provações vão vir a todo tempo. E o apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala exatamente isso, no final do versículo. Para que também, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Há uma glória maior do que aquilo que está aqui no mundo, preparada para aqueles que amam a Deus. A gente tem que parar de pensar nossa vida simplesmente nas coisas que vamos ter nesse mundo. É uma palavra muito diluída do Evangelho. É claro que prosperidade é algo benéfico para aquele que é um crente de Jesus? É. Como que você vai poder abençoar o seu irmão se Deus não te fazer próspero? Bem, essa não é a questão. O problema é quando você desconstrói essa ideia da prosperidade e mostra, muitas vezes, para o mundo, aonde você só vai ser um filho de Deus, você só vai ter Deus na sua vida, se você, ser próspero, só tiver bênçãos em sua vida. Meu irmão, o Evangelho de Cristo, ele não é a Disneylândia, onde você só vai ter glória. Você vai ter muitas perseguições, mas é um peso de satisfação, é uma satisfação enorme, quando você pensa que todas as aflições que você teve, Deus está olhando para você e dizendo: olha o meu filho amado, aquele que me dá prazer. Nós temos que entender isso. A questão da herança, de herdeiros com Cristo, é totalmente válida na palavra de Deus, mas temos que ter um foco certo, e uma observação certa naquilo que a palavra de Deus nos ensina. 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a Escritura, ela é apta para poder educar, ensinar e corrigir. O pai vai corrigir, sim, aqueles filhos que amam, para poder haver um alinhamento dentro de sua palavra, para poder voltar o trilho no lugar. Vou finalizando agora. Evangelho de João, capítulo 1. Já estou terminando. Não se preocupe, com o almoço daqui a pouco está pronto.
versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. E assim eu concluo a minha mensagem de hoje. Que o Espírito Santo possa encontrar terrenos férteis no coração de cada um. Que Ele possa colocar essa palavra de maneira personalizada na vida de cada um. E que a gente possa entender que agora que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a ser a habitação do Espírito Santo, fomos selados, passamos agora a ter uma santificação inicial, aonde o propósito, aonde o foco é nos tornarmos a imagem do varão perfeito que é Jesus Cristo. Nós somos agora participantes de uma família, a família de Deus, e que a gente agora é corredeiros com Cristo, e uma responsabilidade nossa, a darmos esse testemunho, a reproduzir a imagem desse varão perfeito por toda a terra. Amém, irmãos? Amém? Senhor meu Deus, que essa palavra, como eu disse, possa encontrar corações abertos, e o Senhor, de maneira personalizada, possa ir tocando e educando o coração de cada um, a começar pela minha vida. Que ela possa vir como uma espada, Senhor, que não só corte juntas e medulas, mas também que ela possa dividir alma e espírito. É o que pedimos nessa manhã, Senhor, e nesse início de semana, para a glória do santo nome de Cristo. Amém. Amém. Quero agradecer ao irmão Wagner.